De volta para análise, Joel, Marina claramente cruzou a linha no chão. Falou, não existe decisão política, é uma decisão técnica. Se uma licença é negada, ela está negada. Petrobras, se quiser, apresente outro pedido. A gente tinha o bastidor ontem de que a Casa Civil tinha pedido ao Ministério de Minas e Energia que apresentasse as suas razões, os seus motivos pelos quais discorda da decisão do IBAMA. Mas a ministra, pelo jeito, não quer nem saber dessa história. E muita gente estava falando que ela sairia derrotada dessa história, né? E nesse momento está parecendo que talvez não, hein? Ela foi muito clara, muita serenidade, disse o que na verdade a gente sabe que é assim. O IBAMA fez uma avaliação de um pedido da Petrobras para um certo projeto, avaliou ela tecnicamente, assim como ele faz com todos os pedidos, e rejeitou. Quando uma instituição que tem uma missão técnica, como é o caso do IBAMA, e não é o único, está cheio de institutos aí em diversos campos que fazem esse tipo de análise técnica em diversas áreas. Quando um instituto como ele devolve um parecer, uma decisão dessas, não cabe a discussão de se, não, mas então vamos votar para o voto popular, não, vamos pressionar aqui, fazer um acordo político. É um pouco como uma discussão que a gente tem com relação ao Banco Central, é um pouco como a discussão na época da pandemia com as vacinas. Quem não queria vacina? Todo mundo queria. Agora, se chegava um governador ou um presidente pressionando a Fiocruz a Anvisa, para aprovar uma vacina a toque de caixa mais rápido do que os testes ou sem todas as informações, não é assim. Forneça todas as informações e o trabalho técnico vai ser feito. É isso que está sendo feito no IBAMA agora. É claro, há pressões de todos os lados, a pressão econômica, a pressão política, ela é muito forte. Eu lembro sempre que essas promessas de salvação econômica, todas as que foram feitas no nosso passado, com pré-sal, com Belo Monte, com outras, nunca deram o resultado prometido de riqueza e desenvolvimento. Isso simplesmente não aconteceu. A riqueza que veio, aparentemente, ficou para poucos e não para todos. Então, apesar de todas essas pressões, tem um parecer, tem uma decisão e a Petrobras tem todo o direito de fazer outros pedidos com outras justificativas, mostrando outros lados. O debate, ele é e tem que ser no campo da técnica. A política, sim, é muito importante. As nossas decisões enquanto sociedade, mas elas têm que ser baseadas também em critérios técnicos. Senão, imagina se a gente fosse decidir a criação e a construção de pontes com critérios apenas políticos. Não dá. Da mesma forma, a proteção do nosso meio ambiente, ela precisa sim ter algum tipo de análise objetiva, técnica. É isso que a ministra do Meio Ambiente está protegendo e é isso que o mundo inteiro espera do Brasil nesse momento, né? Que o Brasil vá se pautar pelo melhor conhecimento científico acerca da proteção ambiental. Se em menos de 6 meses o Lula furar essa ideia, essa promessa, esse valor, com certeza a repercussão virá. Ainda tem a ministra veio a público, provavelmente, a gente não tem certeza, foi autorizada a falar. O ministro Alexandre Silveira está quieto, a gente não tem ainda manifestações da cúpula do Congresso, mas e a Petrobras? O que ela nos diz? Vamos atualizar, então, para os nossos telespectadores, informação de momento do Caio Junqueira, tá? A Petrobras, ela não vê exigência legal para o estudo exigido por Marina Silva. Esse estudo mencionado hoje à tarde, a gente ouviu a ministra falando sobre isso como obrigatório para que se possa explorar petróleo na foz do Amazonas. Ele é considerado pela Petrobras, diz a matéria do Caio, algo lateral nesse processo. É um estudo que foi enviado no dia 15 de maio ao IBAMA, assinado por vários técnicos, inclusive pela gerente de Segurança do Meio Ambiente e Saúde da Petrobras. A menção por Marina Silva hoje à tarde, depois da reunião com o presidente da República, aí a gente viu a fala da ministra, mas a Petrobras, por outro lado, em documento, considera que existe apenas um ato regulamentar a respeito desse estudo, cita a portaria do Ministério de Minas e Energia e elenca da qual depende que esse estudo, segundo o Ministério, é atribuição administrativa do MMA e do MME, dos dois ministérios que estão nesse embate, que deve contar com a participação social e aí várias outras questões em relação ao que a Marina se refere. Mas o ponto crucial aqui da matéria do Caio, que chega neste momento, eu estou improvisando para vocês, é que
a Petrobras discorda da ministra do Meio Ambiente, continua em rota de discordância quando ela diz que esse estudo é uma exigência, uma obrigatoriedade. A Petrobras diz que não vê exigência legal para a existência dessa avaliação mencionada por Marina. João, você acha que essa queda de braço acabou? Não, acho que não. Só quando a gente vê aí pessoas próximas ao presidente, o ministro das Minas e Energia, há uma manifestação clara e concreta. O presidente da República, por enquanto, soltou sinais dúbios em relação a isso. Então, acho que não. E essa é uma primeira questão. Nós vamos ter outras. Tem outras questões envolvendo aí o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, e eu acho que o que as pessoas querem entender um pouco é a visão e o posicionamento da ministra Marina e de outras pessoas, seus assessores, no sentido da questão do meio ambiente e a questão do desenvolvimento. Porque, obviamente, o meio ambiente, preservação do meio ambiente é a prioridade zero do mundo e do Brasil, ainda mais por sua situação com a Amazônia, essa riqueza. Agora, nem todo projeto que é feito numa situação próxima a uma reserva, a uma floresta, enfim, ele é necessariamente negativo. Há milhares de exemplos no mundo de projetos ambientais feitos em áreas de reserva de alta sensibilidade ambiental e que são sustentáveis e que são muito positivos para as comunidades locais. Agora, se a gente começar a ver do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina e também de outras autoridades ligadas ao meio ambiente, uma posição quase inflexível em relação a projetos de meio ambiente, nós vamos ver muito embate nesse governo. Larissa, sua experiência te diz o quê? Sua apuração, sua experiência? Aproveita que eu estou do contra pelo seguinte, eu não vejo nada mais político do que Marina Silva na frente de um microfone dizendo que não é uma decisão política que está sendo tomada em relação a esse assunto, que essa decisão é estritamente técnica. E aí eu vou elencar vários motivos aí para explicar isso. O primeiro deles é o seguinte, essa é uma ministra que deixou o governo Lula lá atrás num embate ferrenho com Dilma Rousseff, até na época ministra da Casa Civil, por conta de questões de licenciamento ambiental. As informações que estão colocadas até agora dão conta de que o presidente Lula é favorável a essa exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, que ele não vê problema. Só que como que o governo vende isso, inclusive internacionalmente? Primeira coisa a fazer é o seguinte, olha, o IBAMA teve uma posição contra, mas o IBAMA em minuto nenhum descartou totalmente esse processo. Ele não mandou enterrar isso. Ele disse, olha, é um processo que precisa ser mais avaliado, mais estudado. Mandem, a própria Marina fala na entrevista, a empresa pode submeter novamente essa proposta desde que isso esteja mais estudado, mais aprofundado. E aí lá na frente, o governo Lula vira e fala, olha gente, agora essa proposta está boa, agora a Marina Silva aprovou. Se a Marina aprovou, então é porque não tem problema. Mundialmente não tem problema. Então assim, tudo bem, é tudo uma conjectura, é só uma ideia do que pode estar acontecendo, pode ser, mas essa é uma das visões políticas possíveis desse fato. Eu não consigo imaginar a imagem de Marina Silva na frente de um microfone, fazendo uma declaração sobre exploração de petróleo e Amazônia na mesma frase, que não tenha um componente político fortíssimo e que não tenha sido feito de maneira calculada e com objetivos claros sendo traçados nos bastidores pelo governo Lula. Para mim não é por acaso, eu não compro essa briga, a Marina está resistindo ao resto do governo que está pressionando e ela ganhou, o Lula validou, agora olha, mesmo que o Lula goste da ideia, ele falou não, eu confio na... Eu não compro, eu acho que é tudo uma questão política. É técnico, clara a decisão se essa exploração deve ser feita ou não? Sim, tem que seguir critérios técnicos, tem. A gente sabe que Marina Silva é uma pessoa com credibilidade e com um histórico relacionado ao licenciamento ambiental que a qualifica para falar disso. Mas ela também é a pessoa que retomou a relação dela com o presidente Lula com o claro objetivo de emprestar para ele essa credibilidade. Então, vamos aguardar.
Pode ser que eu esteja só fazendo uma conjectura porque eu acordei meio do contra, pode ser. Mas pode ser que daqui a algum tempo a Petrobras submeta novamente uma proposta para o governo e de repente o governo fale, olha, agora acho que tá bom. E aí a Marina vai dizer, não, ó, gente, agora tá tranquilo. Mas, Clarissa, acho que a fala da Marina é política, não temos dúvida, mas você acha que também a análise do IBAMA não, é feita com critérios políticos ou ela realmente tem ali? Aí sim, então a análise do IBAMA é técnica, não tem por que não ser técnica. Agora, uma decisão de governo não é tomada exclusivamente com o parecer do IBAMA. Isso é um dos fatores. Porque numa questão como essa existem sim componentes políticos. Uma decisão como essa não é estritamente técnica. A novela vai longe, gente.